Shalom, muito bom dia, alegria, o Senhor renove suas forças, te dê ânimo nesse dia, que possa ser produtivo, que você possa fazer todas as coisas que precisam ser feitas hoje, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui no devocional de Apocalipse, vamos ler aqui o capítulo 8, como é pequenininho, vamos ler o 9 também, né? Então a gente vai ver o 8 e 9, tem muitas coisas ainda do Senhor para nos revelar e que Ele nos traga esse discernimento. Então vamos orar? Vamos dar bom dia ao Espírito Santo? Ai, como eu amo! Vamos lá, 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia! Querido amigo, cheiroso, lindo, precioso Espírito Santo, Tu és a pessoa mais importante de nossas vidas. Fica hoje conosco, ministra nosso coração. Aproveita e faz uma faxina geral aqui dentro de nós, nosso interior, no nosso coração. Tira a sujeira debaixo do tapete, esquadrinha, Senhor, sonda. Tira tudo que não é teu, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a viver melhor, Senhor, a ter uma mente melhor, Senhor, um coração melhor, estarmos de mãos limpas, de coração puro. Por isso te pedimos hoje, Senhor, perdão dos nossos pecados. Tudo que fizemos, Senhor, que te desagradou, que te chateou, que te entristeceu, arranca de nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a viver melhor contigo, em ti, Senhor, e que isso seja para a tua honra e para a tua glória, Deus. Em nome de Jesus, ministra nosso coração, Espírito Santo. Estamos precisando tanto, querendo tanto entender Apocalipse, as tuas revelações, os códigos, Senhor, tudo que tem aqui, que possamos ter esse entendimento, clareza, discernimento espiritual. Enche-nos de sabedoria hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então aqui começa o capítulo 8 do livro de Apocalipse, começa assim. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus e na terra de meia hora. Bom, então se for retomado aqui os selos, né, a abertura dos selos, João ele descreve pra gente que ele percebeu que houve um silêncio e ele conseguiu identificar que foi meia hora de silêncio. E eis aqui a piada que existe, né, que falam que não tem mulher no céu porque ninguém conseguiria ficar meia hora em silêncio. É uma piada boba, a gente consegue sim, consegue? Claro que consegue, Senhor, nós estamos no céu sim. Nós viemos do céu e vamos voltar para o céu. Mas meia hora de silêncio é punk, hein? Quando fica 2 minutinhos já fica estranho, né? Quando você tá com outras pessoas. Porque eu sozinha, eu gosto muito da solitude, eu gosto muito do prazer, né? De estar ali sozinha, de pensar, de conversar comigo mesma, de conversar com Deus, de orar. Então eu gosto muito disso, eu fico muito mais do que meia hora em silêncio, viu? Não sei você, mas eu fico. Agora quando tô com outra pessoa é estranho, né? Mas é legal também, viu? Às vezes só tá junto, né? Bom, então a gente começou aqui, né? João percebeu que foi meia hora ali de silêncio. Versículo 2. Eu vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Olha que a gente já tem vivido isso, né? Vozes, trovões, relâmpago, terremoto sobre a terra, né? A gente tá começando a projetar, a ver tantas calamidades, tantas coisas para acontecer, né? Muitas que já aconteceram. Mas você vê que João aqui ele descreve, né, que a nossa oração ela sobe ali como um incenso, né? A gente fala como nossas orações são como incensos suaves ali diante do trono do Senhor. Então a gente vê que o 7º selo do incensário de ouro, né, foi aberto. Versículo 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Bom, então aqui a gente já começa a ver as calamidades acontecendo, né? Toda vez que um anjo tocava, acontecia algo aqui na terra, né? E são as calamidades, as coisas terríveis que estão para acontecer.
Foi queimado 1/3 da terra e 1/3 das árvores e toda a relva verde. E a gente começa vendo que isso acontece pela natureza, né? Assim, pelas coisas naturais, pelo ambiente, né? Rio, florestas, essas coisas, né? O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Tá vendo? Quem é que está sendo atingido por enquanto? A floresta, né? As árvores, os rios, o mar. Isso, por enquanto, aqui nessas primeiras trombetas estão sendo atingidos. E morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é absinto. E absinto quer dizer amargo, né? Tem tanta gente que gosta de tomar uma bebida alcoólica chamada absinto, que é amargo. Olha o absinto daqui, de Apocalipse, né? Tornou-se um amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas, como se fossem envenenadas. Então, presta atenção aqui, amada, no absinto que você anda tomando por aí, viu? É amargo, envenenado. Então a gente viu aqui que por enquanto o que está sendo atingido, o mar, os rios, as florestas e agora até os seres estrelares, né? As estrelas caindo e muita coisa que está morrendo. Vamos seguir aqui, versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi referido a 1/3 do sol, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. E 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Nossa, olha só o que tem para acontecer aí, gente. Não tá longe não, tá perto. Agora eu espero não tá aqui, porque antes disso vem o arrebatamento e eu subo, viu? Você também sobe? Então escreve aí, eu subo. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Ou seja, vem coisa muito pior por aí, né? Já começou as coisas terríveis acontecendo. Imagine 1/3 do mar morrendo, né? Dos bichos ali do mar, do rio. E uma escuridão, mesmo de dia tem uma parte que está escura. Então as trombetas começaram a ser tocadas, a agonia começou a acontecer. Só que aqui tem um spoiler, né? Tem coisa pior para acontecer. Ai daqueles que estiverem na terra quando as outras 3 trombetas foram tocadas. Vamos seguir aqui, capítulo 9 agora. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. E quando ela abriu o abismo, subiu dela fumaça como de uma gigantesca fornalha. E o sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Ou seja, não era uma fumaça qualquer, né? E aqui o abismo já parece que já está começando a descrever o inferno na terra, né? Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Recentemente teve uma coisa de gafanhotos e todo mundo dizia que já eram sinais, né? Mas esses gafanhotos aqui são muito piores, viu? Eles são como escorpiões da terra. Eles têm um poder terrível, né? Versículo 4. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva nem da terra, nem a qualquer planta, árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Lembra que a gente viu sobre selos de Deus? 144 mil selados, né? Aqui já aconteceu o arrebatamento, viu? Aqui já está na tribulação e os 144 mil selados não vão ser tocados, né? São 144 mil escolhidos de Deus que vão ficar. Eu, particularmente, não quero ser uma dessas 144 mil, porque eu já quero ter subido, já vou ali, né, para o arrebatamento e tchau. E esses 144 mil que lutem aqui. Mas eles não vão ser tocados. Você viu que o gafanhoto, que é terrível, né? Ele tem um poder como de um escorpião, que fere, né? Que tem ali um veneno, né? Que deixa terrível. Ele não pode mais causar dano nem à relva da terra, né? Nem na floresta, nem às árvores, nem uma planta e nem aos 144 mil. Você viu que, na verdade, a relva, né, o rio, os mares já sofreram bastante com aqueles primeiras trombetas, né? Mas é que o gafanhoto não pode tocar. Versículo 5. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhe tormento durante 5 meses. Você sabe que algumas pessoas elas morrem com picadas de escorpião, né? E outras não, né?
Mas é que justamente esse gafanhoto, que parece que tem uma picada de escorpião, ele não pode matar ninguém, mas vai atormentar. Imagine 5 meses sendo atormentada por causa daquela picada do gafanhoto. Pois é, a agonia que eles sofreram era como da picada do escorpião. E naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Isso me lembra muito o inferno, né? Porque no inferno as pessoas vão estar sofrendo e já estão ali na eternidade, não tem como morrer. Elas querem ali algo, né, para sair dali, querem de alguma forma acabar, que delete aquele sofrimento da mente, do corpo delas, mas elas não vão conseguir. E nessa época da tribulação também será assim. Vai querer morrer e não consegue. Versículo 7. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, ou seja, uma multidão de gafanhotos ali, né, super organizados. Eles tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto humano. O cabelo deles era como de mulher e os dentes como os dentes de leão. Você lembra que eu falei que João ele não tem o entendimento que a gente tem hoje, né? O que ele está descrevendo aí? Você consegue imaginar o que é um gafanhoto que parecia cavalo, que tinha rosto de homem, tinha cabelo de mulher, tinha dente como leão? Imagina, para ele era um gafanhoto esquisito, né? Para a gente pode ser um bicho terrível, né? Versículo 9. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas... Eu acho que é demônio aqui, minha gente, é um demôniozinho. Misericórdia. É de ferro, e o som das suas asas eram como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Imagina você passar, sabe, quase a metade do ano atormentado por uma ferrada de gafanhoto. Misericórdia. Tinham um rei sobre eles, um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. E sabe o que isso significa? Destruidor. Apolion em grego é o destruidor. Então era um demônio, sim, era um destruidor. Eu acho que era o próprio Satã, viu? Versículo 12. O primeiro ai passou dos outros ais ainda que virão. Então o ai é como se fosse destruição, né? Como se fosse algo terrível. O primeiro passou. Você viu aí o gafanhoto terrível, um demôniozinho, né? Mas ainda tem outros 2 que eu acho que ainda podem ser piores ainda. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar, né? Dos chifres ali, né? Das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. E ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, o dia, o mês e o ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Misericórdia. Eu acho que esses anjos são os anjos caídos, né? São os demônios. É o próprio Satanás que está vindo com tudo para acabar com a humanidade. E naquele momento que as pessoas querem morrer e não conseguem. Eu acredito que esse momento aqui são os outros 3 anos e meio do anticristo. Lembra, são 7 anos de tribulação. 3 anos e meio é de paz, que o anticristo é lindo, maravilhoso e cheiroso. Depois de 3 anos e meio ele se revela. E aqui eu acredito que começam essas tribulações, a qual eu não chegarei nem perto. Porque 3 anos e meio antes eu já terei subido. E eu repito, se você vai subir, escreve aí nos comentários. Eu vou subir. Eu já subi. Versículo 16. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões, e eu ouvi o seu número. Então, João descrevendo aqui que ouviu o número dos cavaleiros, né, do exército, 200 milhões. 200 milhões de demôniozinhos para atormentar a humanidade que vai ficar aqui. Aqueles que o quê? Não acreditaram em Jesus, não reconheceram Ele como único Senhor e Salvador de sua vida, que não confessou, que não estava ali diante de Deus com as mãos limpas, né, o coração puro, que não quiseram seguir Jesus, aqueles que nesse momento dizem que estão ocupados demais para ir à igreja, para ir ao culto, para ir a uma célula, estão ocupados demais para fazer a universidade da vida, para ter um encontro com Deus, que tem mais do que fazer do que ficar dando trela, ousadia à vida espiritual. Senhor, misericórdia, em nome de Jesus. Que essas pessoas aqui não sejam das nossas famílias, nossos amigos. E é por isso que eu e você, nós precisamos nos movimentar para que eles não vejam esse exército de demônios vindo sobre a terra.
para que eles não tenham esse sofrimento, não participem dos 7 anos de tribulação, não vejam, não estejam ali com o anticristo, mas que subam para o arrebatamento, em nome de Jesus. É por isso que eu e você precisamos falar de Jesus, do amor de Jesus. Amém? Está acabando esse capítulo aqui, versículo 17. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham estes aspectos. Em suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. Você sabe que cada cor dessa quer dizer alguma coisa, tem um código, tá falando alguma coisa, só que não dá para eu falar aqui. Por isso, mais uma vez eu digo, faça o curso Revelações do Apocalipse com o apóstolo Milton. Em nome de Jesus, faz esse curso, porque vai te dar uma clareza muito maior. Versículo 18. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre. Olha só, 1/3 da humanidade foram mortos por essas pragas que saíam das suas bocas. E o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeça com as quais feriam as pessoas. Gente, eu não quero viver para ver isso de jeito nenhum. Eu já vou ter arrebatada. Mas eu tô falando isso para você pensar na sua vida e da sua família. Em nome de Jesus, fala de Jesus hoje para elas. Diz que Jesus ama hoje. Manda uma mensagem aí, em nome de Jesus. Versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios. Meu Deus, é uma cegueira espiritual muito grande, porque eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Olha que a Bíblia fala, João fala aqui em Apocalipse. Esses ídolos, né? Essas imagens feitas de prata, de ouro, de pedra, de madeira, são coisas que não podem ver nem andar, não é nada, gente, é ídolo, é idolatria. Sabe, você adorar imagens, pelo amor de Deus, que essa cegueira espiritual caia por terra, que hoje nós possamos ter esse entendimento, que as pessoas possam ver sobre isso, em nome de Jesus, que não estejam aqui nessa época, que não ouçam falar do arrebatamento como se a gente tivesse sido abduzido por ETs. Sabe, que não acreditem nisso, em nome de Jesus, foi o arrebatamento. Versículo 21, e está acabando de verdade. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Pelo amor de Deus, olha a dureza do coração, olha a cegueira espiritual. Eles continuam aqui sofrendo, tão terríveis, mas estão adorando a demônios. Misericórdia. Eu e você precisamos nos movimentar hoje para que o mínimo de pessoas estejam aqui sofrendo com isso. Em nome de Jesus, que não seja ninguém que a gente tenha proximidade, que a gente conheça, que seja da nossa família, que seja amigos, que eu e você possamos ganhar nossa casa para Jesus, nossa família, parentela, nossos amigos para Jesus. E se cada um fizer isso, grande parte, a gente tira esse povo do inferno e povoa o céu. Bora, tá comigo? Vamos fazer isso em nome de Jesus.